Com a palavra agora, a professora Regina Helena, coordenadora do Centro de Convergência de Novas Mídias e professora associada do Departamento de História da Federal. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite para fazer parte dessa mesa. Apesar do desafio ser grande, né? Um convite para discutir qual a saída para a crise ou as crises é bastante complexo. Se eu tivesse uma resposta para isso, eu estava feita. Mas, quando a professora Mara Teles me chamou para participar dessa mesa, ela pediu um pouco para fazer a discussão sobre a relação entre política e as redes sociais. Como nós terminamos aqui com a promessa das redes sociais, eu comecei a pensar, e para mim é muito difícil de fazer isso, porque atualmente eu costumo falar que as redes sociais no Brasil estão colonizadas, né? Elas estão colonizadas por ações muito ligadas a uma certa política institucional. São centenas de empresas contratadas por políticos, partidos, entidades representativas de qualquer coisa, que têm atuado muito intensamente naquilo que eles entendem ser uma disputa política nas redes sociais. Então, a gente vê assim, jargões que saem, tipo 7 horas da manhã, começam a se espalhar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, etc. A gente vê grupos usando determinados argumentos, a exaustão. Eu não chamo nem de argumentos. 3 frases atacando ou defendendo alguma coisa. Ou seja, o fim da possibilidade do debate, né? A política que eu estou chamando da política institucionalizada matou essa possibilidade de debate possível entre as pessoas e aqueles que se pretendem ser nossos representantes. Então, a gente tem esses posicionamentos oficiais marketologicamente pensados, estruturados, que viram posts, que vão sendo distribuídos exaustivamente, tem imagens estudadas, distribuídas, memes todos arrumadinhos, etc. E números de celulares particulares invadidos por vídeos que difamam esse e manda aquela imagem e faz uma propaganda de não sei o quê, ou discute sei lá o quê. Muito nessa situação, assim. Então, para mim, as redes sociais estão profundamente colonizadas pelo baixo nível político que impera no debate das nossas instituições políticas representativas. Por isso, eu não vou apresentar dados sobre isso. Mas eu vou tentar fazer uma discussão sobre o que esses fatos me dizem, né? Para mim, eles são indícios, né? São indícios do que eu venho chamando de uma morte simbólica da política, né? Se a gente for olhar para as instituições brasileiras que julgam deter o monopólio da política, né? Então, vamos lá. Eu separei 2 cenas para começar. Ontem à noite, né, eu estava sentada pensando o que eu ia falar hoje, e aí algumas mensagens no Facebook começaram a rodar na minha página, na minha time, sobre a dita demissão do ministro da Saúde por um telefonema da Dilma. E isso sendo visto como um resumo da situação política atual, vista pela ótica das redes sociais. Começou toda uma mobilização em torno disso. Várias pessoas ligadas à área da saúde e movimentos sociais da área da saúde, preocupadíssimas, demonstrando solidariedade ao ministro, ou ex-ministro, não sei, e, inclusive, políticos com cargos em gestões do PT. Os movimentos sociais mais estruturados, ligados à área, mais institucionalmente estruturados, ligados à área da saúde, começam campanhas já há muito tempo, né, antes, quando se começou essa discussão se o Ministério da Saúde vai para o PMDB ou não, para preservar o SUS, porque suspeitam que o SUS pode virar uma moeda de troca. E muitos ficam denunciando de vários lados, apoiando ou não apoiando, etc., uma denúncia do resultado da governabilidade instituída
pelo PT. Né? Outros simplesmente xingam a Dilma. Né? Xingam a Dilma, xingam o PT, e de coisas que eu não vou reproduzir aqui, né? E pediram impeachment, golpe militar, renúncia e sei lá mais o quê. Enquanto eu estou vendo isso na minha time do Facebook, alguém entra em inbox e me chama para apoiar o Renan Calheiros contra o Eduardo Cunha. Aí eu falei, hã? Aí eu falei, não, é porque a gente tem que apoiar o Renan para ele adiar a votação do veto ao financiamento de campanha. Falei, Aí eu falei muito claramente para quem me chamou, que não é uma pessoa que interage comigo nem face a face, nem na internet, mas eu sei quem é. Eu disse, olha, eu não vejo nenhuma eficácia nesse tipo de coisa. Eu não entendo essa questão de apoiar um ou outro, ainda mais nessa questão que é uma discussão que foi abortada. Né? Muita gente passou a apoiar o não financiamento de empresas sem saber como isso funciona, o que é, enfim, do que se trata essa questão, mas eu apoio. Radicalmente apoio. Né? Então, me responderam que esse grupo que estava me pedindo apoio faz isso todo dia. Discutem online o tema todo dia. E que não tinha tempo de conversar comigo. Porque tinha que fazer a campanha. E essa campanha era online para que o Renan vencesse o Cunha. Eu argumentei que os preços dessas chantagens são muito altos. E fiquei lá falando sozinha, porque não teve mais nenhuma interação, a pessoa sumiu, desapareceu, me deixou lá. Ou seja, cadê o debate? Onde está o debate que as redes sociais possibilitam? É muito interessante achar que a estratégia de qualquer grupo procure uma pessoa como eu, né, que sou razoavelmente conhecida pelas minhas posições, e me peça para fazer uma ação rápida, sem pensar, porque ela é importante. Né? Ao mesmo tempo, inbox, um ex-aluno meu me chama para dizer que, numa cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Contagem, ainda tem reuniões em torno de uma determinada pessoa que foi uma política que foi eleita naquela cidade, que hoje é deputada, né? E que, nessa segunda-feira agora, ia ter um debate sobre a questão LGBT. Eu já falei, né? E aí ele falou, olha, a gente sempre fez plenários, debates, discussões, etc., mas agora as reuniões estão ficando muito cheias, de pessoas que sequer votaram nessa deputada. Né, de pessoas que não se reconheciam nesse lugar da política, mas têm ido procurar essas reuniões. Acabou minha cena 1. Cena 2. Ontem eu fui dar uma entrevista numa rádio aqui de Minas, a Rádio Inconfidência, que é uma rádio grande, a rádio oficial do governo, e eu fui chamado para discutir o Estatuto da Família, que é essa excrescência que ronda aí o cenário nacional, essa coisa de pai, mãe e filho. O locutor do programa me disse assim, a gente podia chamar um advogado, a gente podia chamar um militante dos movimentos LGBT, do movimento de mulheres, enfim, a gente podia chamar muita gente. Preferimos chamar você, porque você tem uma família. É mãe. E sua família não é a tal do estatuto. Então, eu fui chamado porque eu sou mãe. Ou seja, eu não era representante de ninguém ligado à causa. Eu representava os afetados pela causa. Fim da cena 2. As cenas acima vão nos mostrar como nós pensamos poucos num determinado momento da política brasileira e largamos para lá, que foram, lá vou eu voltar de novo nas manifestações de 2013. Como nós não nos detivemos nas questões que ali estavam apresentadas e como que a gente fez pouco caso da política naquele momento. O governo tomou tudo aquilo como um passo da direita em direção às eleições de 2014, e uma tentativa de destruir o grande feito público do primeiro governo Dilma, que era a Copa. Né? A oposição, demonstrando sua incapacidade de ser oposição, também tomada de surpresa, deixou claro a todos que não tem a menor identidade com movimentos sociais do país. E foi atrás do caldo nacionalista, meio fascista, que ali era minoria, mas onde que vira uma possibilidade de ataques ao governo. Ali começou essa intensa colonização das redes sociais. Porque ambos os lados partiram de uma falsa conclusão de que as manifestações haviam sido criadas, organizadas e impulsionadas através da internet. Só da internet.
Não vou fazer essa discussão aqui, agora, porque sabemos que isso é impossível se fazer isso só na internet, e que todas as manifestações que rodeiam o mundo, desde o final do século passado, usam, não é o XIX, não, porque nós ainda estamos no XIX, estou falando do século XX, usam as tecnologias da informação e da comunicação como ferramentas, mas não como a única forma, nem como um processo de criação das ações nas ruas, né? Mas o que a política institucionalizada brasileira perdeu, e perdeu feio, é que ali, naquele momento, já estava clara uma imensa politização do mal-estar. Assim como em outros países, eram os impactos, a experiência cotidiana, o dia a dia que a gente vive, que trouxe as pessoas para as ruas. Uma insatisfação com várias coisas. Com a infraestrutura urbana, entre elas a mobilidade urbana e a habitação urbana. A primeira, que é a questão do transporte público, historicamente destratada e mal planejada, com opções profundamente erradas e que penaliza as populações das cidades há muito tempo. A segunda, mesmo com programas de habitação para lá e para cá, nunca se resolve a questão do direito à moradia e do direito à terra, né? Então, essa e a infraestrutura de desenvolvimento do país. Essa ficou um pouco mais nuançada naquele momento, foi muito mais a questão do transporte e da habitação. Então, é uma insatisfação com problemas históricos e mal administrados pelos interesses que se coligaram à política institucional, principalmente durante a ditadura militar de 64. Outra infraestrutura, a de serviços. As promessas, desde a estabilização política nossa pós-ditadura, desde o governo FHC, que iríamos sair da pré-história dos serviços públicos e privados. Os serviços públicos com a gestão totalmente destruída e os privados sem nenhum tipo de regulamentação. E que era possível que a gente tivesse um pouco de dignidade no atendimento à população. Essa também é uma promessa que caiu nesse momento. E outra, as condições dos direitos, tão duramente conquistados por este país, sempre entendidos como privilégios, né, e que, naquele momento, já ficava clara a fragilidade com a qual as pautas foram sendo apropriadas pela política institucional. E, por último, nesse momento, estava ficando também claro para alguns que as proposições de democracia participativa deliberativa, como uma forma política mais ampliada e mais inclusiva, era apenas uma falácia. Aqui entra a Copa. Ela trouxe simbolicamente a promessa, e, na verdade, ela foi a festa de todos os governos, de todos os partidos e de todos os interesses econômicos, menos a nossa festa, porque nós perdemos de 7-1. Mas o que nos trouxe isso? Apontou que devemos pensar mais nessas experiências sociopolíticas inovadoras, comparativamente com os procedimentos políticos mais clássicos, com as sondagens, o voto ou os debates parlamentares. Se são inovadoras, elas também trazem desvantagens, que vêm associadas à novidade, à juventude daqueles que as abraçam, à falta de estabilidade, e que padece, muitas vezes, de uma certa organização que é submetida a prazos curtos, respostas rápidas. Mas, para além disso, essas novas experiências são ricas e tensionam os formatos democráticos desenvolvidos até agora. A crise na qual já estamos mergulhados, ou as crises, elas têm várias formas de análise e de soluções. Eu não tenho solução para a crise, nem as da minha casa com meu filho de 6 anos. Só sei que, como nos falou aqui o professor Fábio Vanderlei, nós estamos condenados a vivê-las, né? Então, muitos analistas dessas crises, eles dizem que elas se dão pela falta de alguma reforma. A reforma tributária, a reforma da mídia, a reforma política. Essa é uma fala histórica, recorrente na história do Brasil, assim. E ela é muito engraçada, porque ela mostra onde a gente está. Se algum governante propõe reformas, efetivamente reformas, né, o mundo desaba. Se ele não propõe, desaba também. Né? O Jânio foi lá, o Jango foi lá e falou, vou fazer, desabou. Agora não vou fazer, desaba também. Então, parece que nós temos problemas com olhar para dentro, né? Então, eu prefiro pensar um pouco mais na questão da representatividade, dos movimentos sociais e da democracia.
né, e falar um pouco desses movimentos sociais do Brasil nesse tempo de crise. Quem nos representa? Quem pode falar por nós? Todos. Né? Isso era o mundo prometido nos últimos anos do século XX e nos primeiros do XXI. Todos podem falar, todos terão canais de participação por onde poderão discutir as principais questões nacionais, as políticas públicas federais, estaduais e municipais. Vamos discutir os procedimentos. Discutidos os procedimentos, agora participe. Complexa essa promessa. Quando ela começa a ser implementada, todos vamos ver que a participação popular acaba sendo uma armadilha, uma camisa de força que nos prende ao comprometimento político de termos avaliado um processo deliberativo, mas não fomos nós quem indicamos o que se queria ser deliberado. Já estou acabando. Começamos a fazer parte de um laboratório popular de participação ordenada de cima para baixo, e os canais eram indicados como sendo de baixo para cima. Para além das crises todas que falei, temos uma profunda crise da democracia. Ela, primeiro, parece ter ocupado o debate teórico. De lá saíram várias propostas de como se deve ser reguladas as formas de discussão. Mas o refinamento dos processos acabou por encobrir com o consenso o centro da atividade política, o conflito, o dissenso, o que nasce justamente da participação da maioria nas decisões públicas. Do ideal de inclusão de uma grande maioria nos debates públicos, temos aquilo que agora eu chamo da morte simbólica da política. De uma proposta inovadora na política brasileira, que foi a fundação do PT, de compromisso, de liderança e de formas de organização, acabamos em uma crise onde aparentemente temos essa morte simbólica da política e o desvelamento de como se faz política no Brasil, que é o que a gente escuta todo santo dia, é o toma lá da cá. Né? A crise atual tem esse componente. O partido diferente, o que trouxe a novidade, agora mostra que é igual a todos, ou, como dizem muitos, pior. É pior porque agora abre mão do seu imenso capital político e social. De outro lado, temos as ações do governo e do PT com relações aos movimentos sociais, o que destrói a força que move a política. Por quê? O embate com os movimentos, o dissenso, as demandas, os conflitos são fundamentais para a gestão pública. Ao colocar os movimentos na gerência do Estado, produzem uma cooptação ilusória de que, ao se gerenciar o Estado, estamos gerenciando a sociedade. E, assim, pelo fato da visibilidade de estar no poder, resolvemos questões históricas de preconceito, discriminação e desigualdade. Para além disso, o que nos mostra o tempo de agora é a falta de projeto. Projeto de futuro, projeto de país. O governo não tem projeto, a oposição também não. Os debates são em torno de problemas e soluções rápidas para o circo não pegar fogo agora. A análise política do governo impõe discussões sobre os procedimentos, e não sobre como queremos e o que queremos enfrentar após a crise. Porque crises sempre passam. Onde estão os projetos? Onde estão, onde sempre estiveram? Nas redes sociais, se escapa desse lugar colonizado, do binarismo tosco, da briga boba, né, assim, os projetos estão onde sempre estiveram, conosco, com os afetados, com aqueles que sabem de seus lugares de fala, mas não estão encontrando interlocutores no cenário político atual. O presidencialismo de coalizão e os processos participativos cooptadores de lideranças e movimentos produziram essa morte simbólica da política. Essa é a principal crise do momento, a meu ver. O PT desmilinguiu ao ficar no governo e não conseguir manter um mínimo de coerência com a sua história. O PSDB desmilinguiu entre ser oposição de direito, que ele tem, e querer o poder a qualquer custo. Os chamados novos partidos de esquerda não conseguem avançar para além de uma certa psicanálise meio de fancaria, em que eles querem matar o pai e a mãe e aparecer como novo. Muito menos consegue sair do ventre materno, que é o PT. Né? De tudo isso, o que sobrou? Nós, os afetados. Quem fala por nós? Nós. Quem poderá um dia falar por nós? Ninguém, só nós. Quem poderá governar? Qualquer um de nós, com formatos já existentes ou com novos formatos.
desde que fique claro o que nos afeta, quem são os afetados e os projetos de futuro que temos. Nessa crise, temos a possibilidade de redesenhar os contornos da deliberação e da democracia representativa e dar a essa democracia representativa, que tanto nos custa, uma nova legitimidade. Não é uma saída para a crise, mas é como podemos atravessá-la e sair com algum tipo de projeto para o futuro. Obrigado.